pessoal, esse exercício é o exercício da página 9, é o exercício 11, né? Ele está falando sobre equações literais do primeiro grau. Uma equação literal do primeiro grau quer dizer que ela não tem só uma letra. Ela vai ter mais que uma letra. No caso dessa letra A mesmo, tem o A e o X. No caso da letra B, tem o A e o X. O A, o B e o X também. Então, nós precisamos ter atenção aí em como fazer. Qual é a ideia? Você precisa encontrar o valor de X. Para encontrar o valor de X nessa primeira aqui, que é a letra A, perceba que você tem X aqui no A e tem X aqui no 2. Vamos colocar, então, o X em evidência? Colocar o X em evidência é colocar o X e tudo que sobrou você vai colocar dentro do parêntese. Como que vai ficar? A menos 2. Tá vendo que tudo que estava lá em cima, você colocou dentro desse parêntese. É igual a A mais 2. Gente, para mim conseguir isolar esse X aqui agora, eu tenho que pegar esse parêntese todo que está multiplicando e vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, X é igual ao A mais 2, que já estava lá, dividido por esse parêntese todo aqui, ó, que é o A menos 2. Lembrando que, se você fizer até aqui, já está certo? Já. Mas você precisa lembrar da condição de existência, que quando você tem numerador e denominador, a parte de baixo da fração não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Então, A menos 2 tem que ser diferente de zero. Você pode pegar esse menos 2 que está negativo, transfere para lá positivo. Então, A tem que ser diferente de 2. O A pode ser qualquer número, ele só não pode ser 2. Por quê? Para não zerar aqui embaixo. Ok? Claro. No caso da letra B, está falando assim, AX é igual a 3 mais BX. Gente, eu tenho o A que acompanha X e do outro lado eu tenho o B que acompanha X. Nós temos que colocar esses dois um perto do outro, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse BX que está positivo, vou transferir ele para o lado de cá, negativo. Então, ficou AX menos BX igual a 3. O que eu posso fazer agora? Se eu tenho X aqui e tenho X aqui, eu vou colocar o X em evidência. Pronto, coloquei ele em evidência. Dentro do meu parêntese, eu vou colocar todo mundo que acompanha X. Então, eu vou colocar o A, eu vou colocar o menos e vou colocar o B, igual a 3. Pessoal, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na letra A. Eu vou pegar esse parêntese todinho que está multiplicando X e vou transferir ele para lá da igualdade fazendo o oposto. Qual o contrário de multiplicação? Divisão. Então, eu vou pegar o A menos B e vou passar dividindo 3. X é igual a 3 dividido por A menos B. Lembrando que esse A menos B tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então, para isolar o A, eu vou pegar o menos B e vou transferir para lá positivo. Então, A tem que ser diferente de B. Então, um deles tem que ser diferente do outro. Por exemplo, não pode ser 2 e 2, porque senão vai zerar. Não pode ser 10 e 10, entendeu? Então, o A tem que ser diferente da letra B. Por quê? Para que aqui não fique zero, porque não existe divisão por zero. No caso da letra C, nós temos aí, ó, X menos A é igual a X dividido por A. Lembrando que o A tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Tá. Então, quer dizer que o A pode ser qualquer número menos o zero. Certo. Agora, vocês vão fazer justamente o oposto que nós fizemos no começo. Antes, um número estava multiplicando, a gente passava dividindo. Agora, o A está dividindo e nós vamos passar para lá multiplicando. Tá bom? É justamente o contrário que nós vamos fazer. O A estava aqui dividindo, você vai passar ele para cá da igualdade fazendo o quê? Multiplicando. Ele vai multiplicar o X menos A aqui, ó. Por isso que tem que pôr em parêntese, viu? A vezes X menos A. Tá vendo que eu fiz? O A multiplicar tudo que estava do lado de cá. É igual a X. Tá vendo que esse Azinho aqui, que era uma fração, ele sumiu? Por quê? Porque ele foi transferido para cá em forma de multiplicação.
Agora, eu tenho um chuveirinho para fazer, vocês perceberam? A vezes x e a vezes a. Vamos fazer, então? Mais com mais, a vezes x, ax. Mais com menos, menos, a vezes a ao quadrado é igual a x. E agora? Eu tenho x aqui e tenho x aqui. Eu preciso colocar esse x do mesmo lado da igualdade. Vamos fazer isso? O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar esse a ao quadrado, vou deixar ele sozinho do outro lado, e vou pegar esse x aqui e vou colocar ele junto com esse. Vamos fazer isso? Ax, esse x aqui, ele era positivo, ele passou para cá negativo, menos x, é igual a... Esse menos a ao quadrado era negativo, então ele vai passar para lá positivo, tá bom? E agora, o que eu faço? Se eu tenho x aqui e aqui, eu posso colocar o x em evidência. Vou colocar o meu x em evidência, tá aqui o x. E vou colocar dentro do parêntese tudo que acompanha o x. Então, eu vou colocar o a, eu vou colocar o menos e vou colocar o 1, porque aqui o número que acompanha esse x é o número 1, porque é 1x. Tá aqui o 1, igual a ao quadrado. Agora eu vou fazer exatamente o que eu fiz nas outras. Esse parêntese do a menos 1 está multiplicando o x. Para isolar x, eu vou pegar o parêntese todo e vou passar ele dividindo o termo do outro lado. Então, ele está aqui multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado dividindo. X é igual a ao quadrado dividido pelo parêntese todo, que seria a menos 1. Lembrando que o a menos 1 tem que ser diferente de 0. Então, a tem que ser diferente de 1. Por quê? Para não zerar aqui embaixo, porque não existe divisão por zero. Então, essa é a ideia da letra C do número 11. Ok?